Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e eu recebi para testes esse menino aqui, é o Zenfone 3 Zoom da ASUS. Uma espécie de versão aprimorada do Zenfone 3, que tem o mesmo processador, só que mais bateria e um sistema de câmera traseira aprimorado, que inclui duas lentes, sendo que uma tem aproximação real de 2.3 vezes, mais ou menos como acontece com o iPhone 7 Plus. Vou contar o que achei dele sem churumelas e começo tratando da câmera traseira, que está sim melhor do que um Zenfone 3 da vida. Ela entrega resultados interessantíssimos em situações com baixa luminosidade, fotos à noite ou então fotos em que a luz está meio complicada, uma mistura de luz e sombra, por exemplo. Se vocês me perguntam, Rodrigo, a quais câmeras do mercado você equipararia a do Zenfone 3 Zoom? Eu digo que existe um primeiro escalão em que eu coloco aparelhos como iPhone 7, 7 Plus, Galaxy S7, S7 Edge, provavelmente o S8, esse eu ainda não testei em pessoa, e logo embaixo desse escalão vem um em que, na minha opinião, está a câmera do Zenfone 3 Zoom. Para mim é uma posição bastante honrosa, eu só não coloco o Zenfone 3 Zoom no escalão do topo porque às vezes o foco não é tão rápido quanto o desses competidores, ele pode precisar de um tempinho maior para finalizar as capturas em situações de baixa luminosidade, fotos à noite, mas não se enganem não, a gente tem aqui uma câmera muito competente que tem esse lance do zoom, né? Uma lente tem uma captura normal e a outra tem uma captura aproximada em 2.3 vezes. E isso é muito bacana no dia a dia, não que seja fundamental, mas de repente você está tirando uma foto e pensa, caraca, eu tenho aqui essa outra lente que pode aproximar, e isso possibilita uns enquadramentos muito interessantes. Eu gostei bastante. Já a câmera frontal, ela tem uma alta contagem de megapixels, mas não entrega resultados tão especiais quanto a traseira. Eu percebi que em fotos ou vídeos durante o dia, o que a gente tem é algo bastante satisfatório, mas caiu à noite em aplicativos como o Instagram, na função Stories da vida, se você vai gravar um vídeo, o que você tem não é tão legal assim, sabem? A imagem de um vídeo no Stories à noite fica meio com uns fantasminhas, claramente inferior ao que eu obtive com o Moto G5 Plus, por exemplo, que é um aparelho mais barato. Então assim, ela não é ruim, vai te entregar resultados bons em uma série de cenários, mas em outros ela deixa a desejar, principalmente em comparação com outros concorrentes, sabem? O desempenho desse smartphone realmente não é surpresa alguma. Ele tem um processador que não é topzera, mas é muito competente, e 4 GB de memória RAM, o que é uma coisa muito ampla. Então, no dia a dia você pode esperar abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, trocar entre apps sem experienciar engasgadinhas ou travadas. Isso é uma coisa muito positiva aqui no Zenfone 3 Zoom. O resultado em jogos é muito bom, não espere que seja extremo, como outros aparelhos que têm processadores top de linha, como um S7 Edge ou tops da própria ASUS, como o Zenfone 3 Deluxe, mas ainda assim é competente. E o design é um destaque que eu posso fazer. Ele tem o corpo de metal, um formato muito parecido com um iPhone da vida. O mais impressionante aqui é que ele tem 5.000 mAh de capacidade de bateria, enquanto o padrão do mercado para essa categoria gira em torno de 3.000, ou seja, é uma bateria gigante em um corpício que realmente é bastante slim, e você não pega o telefone pensando, poxa, esse é daqueles aparelhos que tem muita bateria porque ele é gordão. De jeito nenhum. Ó, ele é um monstrinho de capacidade de armazenar carga e ainda assim bastante bonito. E a autonomia de bateria dele realmente é muito grande, viu pessoal? Eu tenho conseguido, em um uso intenso, sem qualquer configuração para economizar energia, mais de 24 horas de uso total, com umas 8, 9 horas de tela ligada, o que é um resultado bastante interessante. Muita gente vai dizer, eu consigo mais, isso e aquilo. Não pretendo fazer esse tipo de comparação, porque realmente bateria é um lance que varia muito de uma pessoa para outra, depende dos processos que você abre, do tempo de uso que você faz. O que eu posso dizer é que realmente esse é um dos destaques no mercado brasileiro atual no que diz respeito à autonomia. Mas eu notei algumas inconsistências nesse quesito também. Em certos dias eu percebi que talvez por algum bugzinho de software a bateria drenou de forma um pouco mais rápida do que eu gostaria. É curioso porque ele tem tanta capacidade que mesmo nesses casos a duração ainda foi muito boa. Só que é claro que a gente espera de um smartphone como esse um resultado consistente ao longo do tempo, né? E às vezes não foi isso que eu obtive no quesito bateria.
Eu penso que pode ser algum bugzinho de software, alguma coisa que precisa ser aparada, porque eu também passei por outros probleminhas enquanto eu utilizava. Por exemplo, quando eu liguei a lanterna 2 vezes, ele já chegou a reiniciar, não sei porquê. E no próprio Instagram Stories, que eu mencionei há pouco, a tela também já ficou preta enquanto eu tentava tirar uma foto ou fazer um vídeo e voltou muito tempo depois de uma forma bastante aleatória. Então são questões que, de repente, precisam de um refinamento aí. Além disso, vocês devem ter notado, na parte de baixo da tela deste Zenfone 3.1 que eu recebi, uma linha branca, que é um defeito sim, a ASUS já reconheceu isso, e segundo eles, é relativo a um pequeno lote desse smartphone. Eu não sei o que dizer sobre isso, é aquela coisa. Recentemente, eu publiquei alguns vídeos sobre o Zenfone 3 Max de 5.5 polegadas, que está fazendo algum sucesso em nosso mercado, e a unidade que eu recebi estava com um probleminha no áudio, seja no alto-falante ou principalmente no microfone. A ASUS também disse que era um defeito relativo a um pequeno lote. Eles me mandaram uma outra unidade que eu testei. Vi que não tinha um bom microfone, mas não estava com defeito, beleza. Só que depois de publicar esse vídeo, eu percebi que muitas pessoas ainda entravam no campo dos comentários e diziam alguma coisa do tipo: eu comprei um Zenfone 3 Max de 5.5 e sim, ele está com esse mesmo defeito que você reportou para a sua primeira unidade. Então realmente eu não sei dizer se o lote é pequeno mesmo, óbvio que eu não sei, e se for, quão pequeno ele é. O que isso quer dizer, né? Um pequeno lote com defeito. Eu queria aproveitar essa situação para notar uma coisa não tão bacana assim, que é o fato de a ASUS vir colecionando probleminhas em aparelhos lançados no Brasil, sejam defeitos de fabricação, de hardware, ou até problemas de software que vêm de fábrica que geram inconsistências no uso. Puxando rápido da memória aqui, eu lembro que isso aconteceu, por exemplo, no Zenfone 2, que é um aparelho de que eu gosto bastante. Ele teve probleminhas de hardware, de software. No primeiro Zenfone Zoom, que veio meio bugadinho. E agora no Zenfone 3.1 também. E gerou uma situação muito curiosa, estranha, entre youtubers de tecnologia que nos bastidores ficam se perguntando: será que eu tenho que fazer o review agora? Será que eu espero pela atualização? Qual é a melhora? E eu, sinceramente, não consigo engolir muito isso, sabe? Eu não consigo comungar muito com a ideia de que sou um beta tester. Eu quero receber o aparelho, fazer a atualização que eu tenho que fazer e utilizar simplesmente. Quer dizer, poder fazer o review a hora que eu quiser. Quando eu recebi o Zenfone 3.1, liguei, fiz a atualização que tinha que fazer. Ele está, pelo menos nas versões que são oferecidas over the air, né? Pelo Wi-Fi. Está na última versão que me foi oferecida. E esses probleminhas aconteceram dessa forma, por isso achei que tinha que relatar. O meu brother Barba, por exemplo, fez um vídeo recente sobre o Zenfone 3.1 em que ele pede para as pessoas relatarem problemas de software que elas estão tendo. Muita gente vinha relatando, por exemplo, o lance da drenagem da bateria e aí ele iria repassar para a ASUS. O que eu acho uma atitude bastante louvável, mas eu acho que não pode acobertar o lance de, sim, a ASUS vir tendo alguns probleminhas ao longo do tempo e isso não é tão legal assim. Isso acontece só com a ASUS? Não, vamos ser justos. A Motorola teve esse tipo de problema com o seu Moto G4 Plus, por exemplo, que vendeu bastante no Brasil e com o tempo mais e mais pessoas reportavam uma série de problemas de hardware com o dispositivo. Acontece o tempo inteiro com uma Quantum da vida, que já lançou aparelhos interessantes, mas que na prática se mostravam muito instáveis. E eu falo sobre a ASUS desse jeito, primeiro porque esse vídeo é sobre o Zenfone 3.1, esse é o assunto. Segundo que a ASUS é uma empresa de que eu gosto bastante, eu curto esses celulares que eu falei que vieram com problema, por exemplo. E terceiro porque eles vêm sim acontecendo em sequência com essa empresa, sabe? Não é um caso ou outro, realmente eu percebo aí um conjunto de coisas e aí pelo conjunto da obra é isso que eu tô falando. Mas assim, voltando à análise do aparelho de forma mais direta, eu posso dizer que esse é um telefone que, quando está funcionando de forma perfeita, estável, é muito bacana, sabem? Ele não é absurdamente caro para os nossos padrões, tem um design bacana, uma bateria legal, uma câmera traseira que é muito interessante, sim. Eu gostei dele, achei um produto muito balanceado, sabem? Que foi, sim, uma bela adição para o nosso mercado brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é sua primeira vez aqui no canal, cliquem em inscrever-se, porque assim vocês acompanham meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais, me sigam aí no Instagram. Não briguem aí nos comentários porque eu estou falando desse tipo de coisa, eu estou relatando o que eu achei que deveria relatar. E a gente se vê. Um abraço.